Parada. Ai, ai. Graça e paz, estamos ao vivo, deixa eu me sintonizar aqui, estamos ao vivo, chegamos, seja bem-vindo em nome de Jesus, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. Hoje a gente está aqui diretamente de São Paulo para fazer essa imersão maravilhosa, tá muito frio aqui, eu não sei como é que tá na sua cidade. Deixa eu primeiro compartilhar para avisar os nossos amados irmãos que já começou. Deixa eu compartilhar aqui. Eu sempre erro onde é compartilhar. Ah, achei aqui. Copiado o link. Deixa eu colocar lá no grupo. Compartilha aí, por favor, gente. Compartilha com todo mundo. Compartilha com todo mundo que a gente já começou. Que já começou a imersão. E que Deus abençoe. Vamos lá no grupo aqui no grupo da EBD também. Aqui das empreendedoras EBD. Aqui, prontinho, todos já avisados. Já compartilhei lá no dos homens também. Compartilhou? Porque o marido é uma benção. Todo mundo avisado. O que a gente vai fazer agora? Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, pedir misericórdia, a graça do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas, porque hoje a gente vai mergulhar na palavra de Deus. Estava com muita saudade dos amados. Eu tô aqui porque eu já perdi aqui o link do Facebook, eu tô procurando, tá, queridos? Mas eu vou me achar. Achei, viu? Muita saudade dos amados irmãos, tô com saudade da igreja, tô com saudade de todo mundo. Muita saudade de vocês, muita saudade da minha cidade, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe, né, a nossa cidade. Tio Herculano, graça e paz, meu tio, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora, vamos agradecer? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que tu és. Tu és o ar que respiramos, Senhor. Tu és o nosso abrigo. Tu és o nosso refúgio. Graças te damos pela provisão. Graças te damos pelo teu cuidado para conosco. Pai, te pedimos agora, abençoa esse período dessa live. Fala aos nossos corações. Fala à tua igreja. Inicia a tua palavra para a tua igreja. Ser conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que Deus abençoe. Vamos começar a imersão dessa noite. Essa noite a gente vai falar sobre algo muito importante. Mediante a tudo que a gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical, porque a gente prepara a lição da Escola Bíblica e é um ensinamento para cada um de nós. Mas diante de tudo que a gente tem visto na Escola Bíblica Dominical, de tudo que Deus tem derramado sobre a igreja, dentro da palavra que tem sido ministrada aos domingos pelo nosso amado pastor, dentro do que Deus tem mostrado para o nosso pastor e tem dado ao ministério, é um momento... Tia Gladys, que Deus abençoe, a paz, tia. É um momento muito importante da gente falar hoje sobre estar em repouso. E esse estar em repouso não significa estar parado, mas esse estar em repouso é repousar, descansar em Deus. Esse é o nosso momento hoje. Os nossos dias estão sendo corridos demais.
Estamos sendo engolidos pelas atividades do dia, pelo nosso dia a dia, pelos nossos problemas. São problemas pessoais, são problemas no seu local de trabalho, são problemas na família, são problemas na igreja, são problemas financeiros. Temos vários problemas todos os dias para resolver e muitas vezes a gente esquece de repousar em Deus. Não deixamos de acreditar, porque cremos que nosso Deus pode todas as coisas. E eu sei disso, meu irmão, que você crê, eu também creio. Mas a verdade é o seguinte, nós cremos, mas muitas vezes não repousamos em Deus. Muitas vezes perdemos o nosso sono. Oi, tia Kátia, que Deus abençoe, Kátia Monteiro. Muitas vezes perdemos o nosso sono, perdemos o nosso dia, porque não repousamos em Deus. E a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. E a gente vai contar a história hoje de uma mulher que, mediante toda a dor, todo o sofrimento dela, ela repousou em Deus. Vamos falar sobre ela hoje. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Vamos ver? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Essa história nos chama muito a atenção e a gente vai falar sobre ela em blocos, tá? E nesse primeiro bloco a gente está falando sobre essa mulher que reconhece o homem de Deus e ela fala para o marido dela fazer um quarto para ele. Uma mulher que tinha voz ativa, uma mulher que o seu marido ouvia o que aquela mulher falava. O seu marido levava em consideração o que aquela mulher falava. Isso é muito importante, primeiro, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Ambos se ouvirem, ambos estarem atentos ao que um outro fala, ambos levarem em consideração o que um outro diz. Aquela mulher chegou para o marido e falou: é um homem de Deus, precisamos fazer um local para ele descansar. E o marido atentamente, prontamente, sabe, com o coração declinado a ouvir, atendeu o pedido da sua esposa, porque ele viu Deus naquele pedido. Ele viu que Deus estava naquela direção. Então a gente está falando sobre, a Bíblia ela não menciona o nome dessa mulher. Ela diz tal mulher. Apenas chama essa mulher de Sunamita, uma referência à cidade de Sunem, onde justamente essa mulher morava. E aí você vai estudar sobre Sunem. Sunem quer dizer lugar de repouso. Lugar onde você chega para repousar. Lugar onde você chega para descansar. Se eu moro num lugar de repouso, aquele que vem até a minha casa precisa encontrar descanso. A casa do cristão é um pedaço do céu. A gente já começa por aí. A casa do servo de Deus é um pedacinho do céu. Sabe, queridos, o que primeiro me chama a atenção aqui é sobre essa união desse casal. Ela chega para o marido e diz para o marido: precisamos abençoar o homem de Deus. E o marido diz: entendi, minha esposa, precisamos abençoar. Quando a Bíblia diz que somos uma só carne, um só espírito, um está pronto a abençoar o outro, sabe? Dentro de um âmbito familiar, dentro de um casamento, não pode haver disputa. Não existe aquilo de que ele é mais espiritual ou ela é mais espiritual do que eu. Sabe, dentro de um casamento, nós somos dois.
mas representamos apenas, nós somos como a Trindade. São três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos se convergem em um. A mesma coisa é o casamento, somos dois. Você e seu esposo, você e sua esposa, e convergem em um. Ambos estão atentos à voz do Espírito, ambos estão prontos a orar juntos, ambos estão prontos a buscar juntos. E aquele que recebe a direção, aquele que é instrumento de Deus, o outro que tem o Espírito Santo e ouve o Espírito Santo, Deus confirma no coração, e isso é lindo, porque a sua casa, querido, é local de repouso. A sua casa é local de paz. A casa do servo de Deus precisa ser um local de paz, porque ali o aflito encontra repouso. Esse repouso precisamos levar a outros. Esse repouso precisamos estender a outros. Sejam servos de Deus ou não, a sua casa necessita ser um pedacinho do céu, onde as pessoas entram e falam: sinto Deus nesse lugar. Tem Deus nesse lugar. Que paz é essa nesse lugar? Tua casa é local de repouso. Vamos continuar. E Salém estava localizada no sudeste do Mar da Galileia, entre os montes Gilboa e Tabor. Planície de Jerziel, herança da tribo de Isacar. Já te dei todas as coordenadas bíblicas para chegar aonde? Chegar ao seguinte: nesse momento, Deus revela algo tremendo. Para recebermos milagres e ver o agir de Deus em nossas vidas, precisamos estar em repouso, ou seja, descansados, descansando no Senhor. Sabe por quê? Deus não trabalha na ansiedade. Vamos ver isso biblicamente? Lê para mim, por favor, amor, do verso 12 até o verso 15. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. Dê para mim o verso 16 e do 16 até o 18, por favor. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. Então a gente chega aqui no momento, como a gente acabou de falar, Deus não trabalha na ansiedade. Deus trabalha quando a gente se coloca em repouso, quando a gente começa a descansar sobre Ele. Quando a gente fala: Senhor, até onde eu pude eu fui, agora é contigo. Nesse momento, essa mulher não estava pensando mais em engravidar, ela sequer tinha expectativa de ser mãe. Para ela, realmente, o que ela queria era receber o homem de Deus na sua casa, acolher o homem de Deus naquela cidade, Salém, lugar de repouso, para que aquele homem de Deus repousasse, para que aquele homem de Deus pudesse repousar, pudesse descansar. Mas a sua Bíblia, a minha Bíblia, a palavra de Deus que não mente, a palavra de Deus, ela realmente se completa. A Bíblia diz
que jamais deixará de receber um galardão, aquele que der um copo d'água para qualquer um dos seus filhos. Não falam que é pastor, que é bispo, que é ministro, não, é qualquer um dos seus filhos. Querido, o que eu faço hoje aqui na terra, a recompensa vem hoje, na terra. Esse hoje pode levar 2, 3 anos, para ela levou 1 ano até essa criança nascer. Pode levar o tempo que for, mas todas as obras que fazemos aqui, o Senhor escreve no seu livro. E o Senhor é justo. E há recompensa de Deus para as obras que fazemos. Mas não podemos fazer as obras com o intuito de receber algo em troca. Mas tem que fluir do nosso coração. Ter um coração doador, ter um coração adorador. Nessa mulher começava a fluir. E eu posso entender que a casa dessa mulher era uma casa abençoada. Porque fluiu do coração dela e confirmou no coração do marido, fluiu do coração do marido em fazer aquele quarto, fluiu do coração do marido em ajudar aquela mulher a compor os utensílios para aquele quarto, os móveis para aquele quarto, para que o homem de Deus despojasse ali, repousasse ali em paz. Quando existe repouso, quando existe confiança, quando eu realmente coloco nas mãos de Deus, sem ansiedade, o milagre acontece. E Deus sabe o que vai no profundo e no escondido do nosso coração. Deus sabe aquilo que precisamos. Deus sabe aquilo que ansiamos. Muitas vezes a gente já até desistiu daquele sonho. Essa mulher já tinha desistido do sonho de ser mãe, mas a Bíblia diz que Deus traz a existência. E Deus trouxe a existência para que ela também pudesse dizer ao Senhor: Senhor, eu trago no meu corpo as marcas de um milagre. Você é um milagre da parte de Deus. Vamos continuar aqui. Precisamos descansar que quando entregamos algo ao Senhor, Ele realmente vai operar a nosso favor. Preste atenção nisso, que isso é muito importante, querido. Deus nunca opera contra nós. Deus sempre opera a nosso favor. Nós é que não estamos preparados para receber o que Deus está fazendo na nossa vida. Entendeu isso? Deus jamais vai operar contra você. Deus jamais vai operar contra a sua família. Tudo o que acontece, tudo que Deus faz é a nosso favor. Nós é que não entendemos muitas vezes o agir de Deus. Enquanto para aquela mulher, a alegria dela ver o homem de Deus repousando em sua casa, para Deus, a bênção é do filho. Entende? E ela ainda disse: não mintas para a tua serva, ou então não enganes a sua serva, porque para ela realmente aquele sonho já estava morto. Mas Deus traz a existência. Quando Deus der para você algo, ou quando Deus pedir para que você faça algo, ou quando você tiver que fazer algo que está queimando no seu coração, não faça porque você quer algo em troca, mas faça com um coração de adorador. E quando Deus colocar para você alguma adversidade no seu caminho, não murmure, porque Deus nunca trabalha contra os seus servos. A Bíblia diz que Deus guerreia as nossas guerras. A Bíblia diz que Deus cuida de cada um de nós. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange a ponto dele ter morrido por cada um de nós. Que Deus é esse que vai trabalhar contra. Deus só trabalha a favor. E tudo que ele faz é bom. Que Deus faz é bom. Muitas vezes a gente cria problemas pela nossa ansiedade. E aí a gente gera problema para a nossa própria vida. A nossa ansiedade gera problemas para a nossa vida. Tomamos atitudes impensadas. E aí todas essas atitudes têm um resultado lá na frente. Mas não foi Deus que tomou essa atitude. Fomos nós. Então, Deus trabalha a nosso favor. Vamos lá. Muitas vezes não recebemos bênçãos, o que eu acabei de falar, por achar que algumas pessoas são menores
ou menos capazes que as outras. É preciso entender que Deus usa quem quer em nossas vidas e como quer, e que todos esses milagres podem estar muitas vezes bem do nosso lado. Às vezes a gente se acha incapaz de receber a bênção, como essa mulher aqui, ela se achava incapaz de engravidar devido à sua idade e à idade de seu marido. Porque pela ciência, ela já tinha findado o tempo para gestar. Tanta coisa acontece, queridos, na nossa vida e que a gente não para analisar que em tudo tem a mão de Deus e o milagre de Deus. Só o fato de nós estarmos vivos já é um milagre de Deus. Só o fato dos livramentos visíveis e invisíveis já é um milagre de Deus. Muitas vezes o milagre está naquilo que você menos imagina. Muitas vezes o recado de Deus que você acha que vai vir do profeta tal, vem como veio para Elias, sabe? No silêncio, na calmaria. Muitas vezes você está buscando tanto e a resposta está aqui quando você abrir a sua Bíblia e começar a conversar contigo. Às vezes nós conjecturamos a forma com que Deus vai falar conosco, quando Deus sempre fala da forma mais simples, porque Deus é simples. E trazer à existência sonhos que já morreram, Deus ama fazer isso. E Deus faz isso com uma maestria fenomenal. Aliás, tudo que Deus faz é fenomenal. Nós é que precisamos crer que Deus faz. Nós louvamos, nós pregamos, nós sentimos isso, mas muitas vezes esquecemos de crer na nossa própria vida. Deus faz. Tá tudo difícil, tá tudo embolado, mas Deus faz. Se Deus quiser, Ele faz. E não há quem o impeça. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas precisamos crer que alguma coisa Deus vai fazer. Muitas vezes abrir os nossos olhos para nos mostrar que aquele não era o caminho. Ou muitas vezes abrir os nossos olhos para nos mostrar que a resposta está do nosso lado. Ou então dizer para a gente, espera mais um pouco. Deus faz. Só precisamos estar atentos à sua voz. Como forma de retribuição, Eliseu pensou em falar com o rei para, quem sabe, retribuir favores para aquela mulher. E a sua resposta para Eliseu, a resposta daquela mulher foi: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu estou feliz neste lugar. Seja feliz naquilo que Deus te deu. Pare de murmurar. Seja feliz com as coisas que Deus te deu. Seja feliz na família que Deus te deu. Seja feliz com o pouco ou muito que Deus te deu. Mas seja muito feliz. Não tente ter aquilo que não foi Deus que te deu. Não, você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se não veio da parte de Deus, o que adianta? Ou você pode ser a pessoa mais humilde do mundo, mas se Deus está contigo, você é a pessoa mais feliz do mundo. Então, pare hoje e pense: Senhor, eu não mais posso abrir mão daquilo que Deus me deu. Eu não posso abrir mão da igreja que Deus me colocou. Eu não posso abrir mão dos irmãos em Cristo que Ele me deu. Eu não posso abrir mão de estar no meio da congregação, adorando com a congregação. Eliseu queria levar até o pedido daquela mulher ao rei, que era a pessoa máxima naquele tempo. Ela não queria nada disso. Eu estou feliz aqui. Eu estou feliz no meio do meu povo. Eu estou feliz no meio dessa simplicidade. Aqui eu sou feliz. Querido, seja feliz dentro do que Deus te deu. Pare de murmurar, pare de reclamar, porque o carro do vizinho é melhor, porque a grama do vizinho é
mais verde, pare com isso, use aquilo que Deus te deu, porque tem felicidade onde Deus te dá. Esteja em repouso. Porque se Deus quiser, Ele vai te dar mais. Se Deus quiser te levar a lugares altos, Ele vai te levar. Mas precisa ser tudo dentro do seu tempo. Lembra? Ela precisou esperar todo esse tempo até chegar à sua velhice para que ela pudesse engravidar. Foi necessário. A gente não sabe por que essa mulher não teve filho antes. Por que aprouve a Deus que ela esperasse tantos anos, que seu marido esperasse tantos anos para ser pai? Alguma coisa aprove a Deus fazer para que isso acontecesse. Aprove a Deus fazer para que o profeta fosse repousar naquele lugar. A gente não sabe qual foi o mistério de Deus, mas será que se essa mulher fosse mãe antes, se esse pai tivesse sido pai antes, será que a bênção ocorreria da forma que ocorreu? Será que ela teria a maturidade que ela tem nesse momento? Perdão. Só Deus sabe. Só Deus é capaz de agir. Então, independente do que você esteja passando, deixa Deus te conduzir. Deixa Ele tomar a direção. Tira a tua ansiedade e deixa Ele tomar a direção de todas as coisas. Eliseu então pede a Deus que lhe dê um filho. Passando o tempo, o filho da sunamita sente uma dor forte da cabeça e vem a falecer. Você vai ler isso depois na sua Bíblia com a calma. E sabe o que fez a sunamita nesse momento? Eu achei essa mulher era muito forte. A fortaleza dentro dessa mulher, a fé dessa mulher, a forma com que, sabe, ela encara as dificuldades, a forma com que ela se coloca para a obra de Deus, me levou a perguntar o seguinte: como é que eu estou me colocando diante das adversidades da vida? Aquela mulher estava com um filho morto. A Bíblia não diz que ela saiu gritando. A Bíblia não vai dizer que ela se desesperou. A Bíblia não diz que ela deixou com que o marido dela soubesse. A Bíblia vai dizer que ela pega a criança, leva a criança para o quarto do profeta e deixa a criança ali, mas o seu marido não sabe do que aconteceu. Seu marido não sabe que o seu filho estava morto. Seu marido não sabe que aqueles anos todos do seu sonho de ser pai, que já estava esquecido, que foi ressuscitado e foi concretizado diante do milagre, tinha se esvaído, a vida tinha ido embora. Ela ficou calada, porque aquele momento era o momento dela com Deus. E ela foi em busca do homem de Deus, o qual tinha lhe entregue o recado do milagre de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente entra na adversidade, a gente entra na tribulação e quer que a igreja toda saiba da nossa tribulação. Quer que todo mundo tome ciência da nossa tribulação. Ou então já chega na igreja todo cabisbaixo, aí a pessoa pergunta: o que foi, irmão? Aí o irmão responde: ai, tô passando num vento. Queridos, tá na hora da gente crescer. A Bíblia diz para a gente entrar no nosso quarto e conversar com Ele. E ninguém precisa saber da adversidade que você passa, só você e Deus. Porque aquele que faz a ferida, Ele mesmo cura. Deus está vendo a tua tribulação. Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo o quanto está doendo. Deus está vendo lágrimas. Deus está vendo jejum. Deus está vendo choro. Deus está vendo a humilhação. Deus está vendo quantas vezes você está passando a mão na cabeça, está dizendo o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Deus está vendo quantas vezes você aperta os olhos e diz: meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Deus está vendo tudo isso, Ele não está deixando de ver.
Ele só está esperando você dizer: Deus, agora é contigo, me diz o que eu faço. E aquela mulher, ela não chorou nem mandou enterrar seu filho, mas deitou o menino no quarto de Eliseu, reuniu os empregados, preparou as jumentas e foi até o Monte Carmelo ao encontro do profeta. Prepara o lugar para a tua adoração. Você entende? O seu desespero não vai resolver o problema. A sua falta de fé não vai resolver o problema. A sua ansiedade só vai piorar a situação. Vamos parar. Vamos adorar e deixar Deus trazer a resposta do céu, que Ele vai mandar um anjo trazer a resposta para cada um de nós. Ele vai mandar de perto, Ele vai mandar de longe, mas Deus vai mandar quando Ele deixa, quando a gente permite que Ele comece a agir. Deus não é mal educado, Deus não invade. Ele só chega se a igreja der espaço. Dá espaço para Deus e deixa Deus agir. Vamos começar aqui. O lugar preparado para a semeadura foi o lugar preparado para o milagre. Aquela mulher semeou. O lugar preparado para a semeadura foi o lugar do milagre. Quando você depois vai ler essa passagem bíblica, ou você já conhece essa passagem bíblica, você vai ver que ela semeou fazendo aquele quarto para o profeta e mobiliando aquele quarto para o profeta, e naquela cama o profeta descansava. O lugar da semeadura foi o lugar do milagre. Foi naquele mesmo lugar que ao profeta chegar, Deus traz vida ao filho daquela mulher. O importante de você semear na terra em que Deus te colocou. Semeia na casa do Senhor, querido. É importante. Oi, tia Maria Ávila, que Deus abençoe. Pastora Sol, saudade da senhora, pastora. Irmã Luciene, que Deus abençoe também. Oi, tia Sandra, chegou, graça e paz. O lugar, vamos voltar aqui, o lugar da semeadura, preparado para a semeadura, foi o local do milagre. Aquela mulher preparou o local da semeadura, que foi o quarto do profeta. Onde aconteceu o milagre? No quarto do profeta. Que foi ali que o profeta, com o filho dela, Deus tira aquele espírito de morte e Deus traz vida àquela criança. Queridos, onde você está semeando nesse momento? Onde você está semeando agora? O local da semeadura é o local do milagre. Semeia na tua casa palavras de bênção. Semeia na sua vida. Semeia na vida da sua família. Semeia lá na sua igreja, a igreja que você congrega. Semeia lá na tua igreja. Tudo isso é local de milagre, querido. Pare de dizer, o meu filho não presta, o meu filho é uma bênção. A minha filha não presta, sua filha é uma bênção. O meu marido, só Jesus, seu marido é uma bênção. A minha casa é um pedaço do céu. Vou semear aqui dentro, porque aqui dentro é local de milagre. Vou semear na casa do Senhor, na igreja que eu congrego, porque ali é local de milagre. Vou semear na vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, porque ali é local de milagre. Enquanto a gente não começar, a disparar palavras de bênção, para que comecemos a semear palavras de bênção, para que o milagre de Deus possa acontecer.
Aquela mulher preparou a semeadura. Quando ela levanta aquele quarto para o profeta, ela levanta aquele quarto com coração voluntário. Ela levanta aquele quarto com coração de adorador. Ela levanta aquele quarto sem expectativa de receber nada em troca. Ela levanta aquele quarto para que o profeta pudesse descansar, porque ela vivia numa cidade chamada o quê? Uma cidade chamada Salém, local de repouso. Então foi tocado no coração, vamos receber, porque a nossa casa é um pedaço do céu, a nossa casa é local de repouso, e o homem de Deus vai repousar assim como nós repousamos. Então já está na hora de eu começar a dizer: a minha vida é local de repouso de Deus. Aqui o Espírito Santo pode comandar, e eu vou descansar nele. O meu coração é local de repouso de Deus. Ele vai descansar para que o Espírito comece a agir. A minha casa é local de repouso de Deus. Vai descansar para que Deus comece a agir. Enquanto não estivermos descansando em Deus, Deus não pode fazer nada, porque a gente ainda não confiou 100% dele. Deus não quer a nossa metade. Deus quer 100%. Porque quando ele morreu na cruz, ele não morreu pela metade. Ele se deu por inteiro. A Bíblia vai dizer que ele foi moído. A Bíblia vai dizer que ele se fez maldito por nós. Ele não se fez maldito só no braço. Ele não se fez maldito só da cintura para cima. Ele se fez maldito no seu todo. Então, quando eu entrego no todo. Eu não posso entregar metade para aquele que me fez no todo, que me salvou no todo. Ele não salvou só o meu rostinho, ou o meu cabelinho, ou o meu corpinho. Ele me salvou no todo. Corpo, alma e espírito. A entrega tem que ser 100%. Deus não merece a nossa metade. Deus é dono de tudo e temos que entregar tudo a Ele, porque pertencemos a Ele. Entende? Vamos lá. Sem olhar para a situação ou para o problema, a sunamita corre ao Carmelo, que significa presença de Deus. É assim que devemos ser no momento da adversidade, da luta, da provação. Devemos acreditar no impossível e correr para a presença de Deus. Para onde estamos correndo depois de tudo isso que a gente começou a ver nessa mulher? Ela vai para o Carmelo, ela vai para a presença. A gente está correndo para onde? Ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de ir para o joelho, ao invés de orar, ao invés de fechar a porta do nosso quarto e conversar com Deus. Ah, mas fulano, você faz tanto tempo, você não fala comigo, você não se abre, porque eu estou conversando com o papai, eu estou conversando com Deus. Existem momentos na nossa vida, queridos, que é só você e Deus, mais ninguém. E a gente tem que ter maturidade para compreender isso. Essa sunamita, o discernimento dessa mulher é incrível. Ela sabe onde ir. Ela sabe onde buscar a resposta de Deus. Ao invés da gente ficar batendo cabeça, buscando a resposta em um monte de lugar, nós temos a fonte. E a gente tem que buscar direto na fonte. Deus é a fonte. E muitas vezes Deus coloca situações na nossa vida que é só Deus e cada um de nós e mais ninguém. Não adianta pai, não adianta irmão, não adianta filho, não adianta marido, não adianta... É aquele momento que só você e Deus. É aquele choro que só você e Deus. É aquela oração que é só você e Deus. É aquele altar que é só você e Deus. E nesse momento é que Deus começa a derramar, sabe? Tem uma unção, um óleo vindo do céu. E você começa a se esvaziar. Mas você começa a se esvaziar. Deus permite que você fale tudo naquele momento. Não sei se você já passou por isso. Mas aquele momento do choro, aquele momento da angústia, aquele momento eu não sei o que fazer. Aquele momento do ápice do desespero. E você se coloca e você
se ajoelha diante da presença e você coloca a tua cara no pó diante da presença e começa a se esvaziar e começa a falar tudo que você está sentindo naquele momento, como você começa a falar e começa a chorar e de repente você recebe um bálsamo. É a presença. Deus sempre quis que você fizesse isso. Ele está, há quanto tempo esperando você fazer isso? Agora é hora de se esvaziar comigo. Você já buscou em todo mundo que você podia buscar. Mas a gente precisa aprender que a gente não tem que fazer isso quando as opções acabam. A gente precisa fazer isso assim que o problema chega. A sua única saída é colocar na mão de Deus. Eu não posso ter essa atitude, sabe, por último, de me, debulhar diante do altar de Deus. Essa tem que ser minha primeira atitude. Antes de eu pegar o telefone e ligar para alguém, antes de eu fazer isso, antes de eu fazer aquilo, primeira coisa, eu preciso correr para os braços do Pai. Eu preciso ajoelhar e chorar nos braços do meu Pai. E esperar o papai conversar comigo. E chorar bastante. E conversar bastante com o Pai. Porque o bálsamo vem. Aquela mulher, ela correu no Monte Carmelo. Presença de Deus. Eu preciso correr para a presença. Se a presença está lá dentro da igreja, está lá dentro do templo, eu vou para a presença. A presença está aí no seu quarto, no seu local de oração, corre para a presença. A presença está onde? Está naquela poltrona que você senta todo dia para ler a Bíblia, que ali Deus fala contigo, corre para a presença. A presença está ali na casa do Senhor, local de oração. E ela foi lá, buscou o homem de Deus, lá em Carmelo. Ela demonstrou um autocontrole, um equilíbrio emocional muito grande. Um filho morto, deitado na cama do profeta. Não contei nada para o meu marido. Juntei alguns empregados, peguei algumas jumentas e viajei para ir buscar o profeta. Para ir falar com o profeta, buscar a presença. Que autocontrole é esse? O que me faz me tornar cada vez mais fã dessa mulher é que a gente se desespera por tão pouco, né? Tem pessoas que não conseguem pagar a dívida, em vez de buscar ajuda em Deus, já perde o controle dentro de casa, perde o controle com a família, perde o controle com todo mundo. Eu não consigo, eu não quero mais ir à igreja, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais fazer aquilo. Essa mulher estava com um filho morto. Marido não sabia. Um filho morto, num quarto que foi construído para um terceiro, na cama de um terceiro. Que controle emocional. E a forma com que ela chega para o profeta é uma forma linda. Ela não chega botando o dedo na cara do profeta. Mas a Bíblia vai dizer que ela se apresenta ao profeta e começa a dizer: eu não pedi nada, mas foi me dado um filho. A humildade dessa mulher. Muitas vezes a gente se coloca diante de Deus, sabe, com tanto orgulho, achando que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que a gente pede, achando que Deus tem a obrigação de cumprir com aquilo que a gente está pedindo, quando na verdade a gente se esquece que a Bíblia diz, o salmista diz: quem sou eu, Senhor, para que tu olhes para mim? Eu sou pobre, eu sou pó, eu sou inútil, eu sou necessitado. Eu sou um homem pecador e tu que és santo, maravilhoso, benigno, morreu por mim. Quem sou eu digno de tamanha glória em ser chamado filho de Deus? Boa noite, tia Lídia, que Deus abençoe.
Pastor Tadeu colocou algo muito importante. A semeadura é a semente pregada, a palavra vivida, a recompensa para as vossas mãos. Diaconisa Sandra falou, quem semeia com fé, colhe milagres. E Cadu ainda diz assim, ó, semear é fazer nossa parte sem esperar nada em troca. Semear é doar, é ser sal e luz ao próximo. Sabe, semear traz pra gente um crescimento muito grande. Se você ainda não teve a oportunidade de semear, se você ainda não entende a oportunidade disso, convido você a ler dentro da palavra de Deus e a compreender sobre isso. E se você ainda não entende, procure o nosso pastor, ele vai te explicar sobre isso. Você que é membro da nossa igreja, se você ainda não teve a oportunidade de ter um conhecimento maior, procure o nosso pastor, ele vai te explicar sobre isso. Eu tenho certeza que ele tem o maior prazer em falar sobre isso, porque só quem semeia. E quando eu falo de semear, querido, eu não falo de você simplesmente deixar uma oferta. Semear não é isso. Semear é para aquele que tem raiz forte. Sabe por quê? Porque quando você semeia, você tem que esperar essa raiz germinar, essa árvore crescer, para depois ela começar a dar fruto. E nada é no nosso tempo. Tudo é do tempo de Deus. O que você semeou ontem não quer dizer que você vai colher amanhã. A Bíblia diz que tudo debaixo do céu tem um tempo determinado. Semear é para os fortes. Semear é para os adoradores. Semear é para aqueles que entendem o profundo e o escondido de Deus. E a semeadura, ela nasce aqui dentro, ó, e ela queima. Você se sente incomodado quando você não semeia, porque ela queima, ela incomoda. Porque existe prazer, existe alegria na semeadura. Eu não preciso semear apenas no final do ano ou no início do ano. Eu posso semear o ano inteiro. E eu não vou fazer isso porque alguém está me dizendo para fazer, mas eu vou fazer isso porque queima no meu coração, porque esse coração adorador queima e eu sinto alegria em semear, porque eu não estou semeando para a igreja, eu não estou semeando para o irmão, eu não estou semeando para a irmã, eu estou semeando para o meu Deus. Eu estou semeando para o meu Deus. E aí a gente volta aqui, ó, que ela demonstrou esse autocontrole porque ela acreditou na palavra do profeta. Ela acreditou naquele milagre e é um milagre de vida. Sonhar com a vida. Devemos procurar agir como a sunamita. Buscar paz e descanso. Sabendo que Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos. Aprender a discernir as pessoas que Ele mesmo quer usar das nossas vidas e ter humildade para entender que precisamos uns dos outros. Humildade para entender que precisamos uns dos outros. Desenvolver a fé. Ainda que os obstáculos pareçam enormes à nossa frente, precisamos desenvolver a fé. O que a gente falou no início, Deus não faz nada contra os seus filhos. Deus só trabalha a nosso favor. Desenvolva a sua fé. Parece que está tudo escuro, mas eu vou te dizer, desenvolva a sua fé. Você pode achar, eu tenho fé. A nossa fé é limitada, queridos. A gente só percebe que realmente nós cremos em Deus diante da adversidade. E ali a nossa fé é provada. E ali a nossa fé é posta em xeque. Sabe por quê? Porque precisamos realmente acreditar que Deus faz. Conquistar milagres implica em duas condições. E aqui eu encerro. Conquistar milagres implica em duas posições.
em duas condições: buscar a presença de Deus e pagar um preço. É forte isso, né? Caramba, conquistar milagres. Eu vou dizer igual o meu pastor que está assistindo a live. Caramba, conquistar... Eu vou repetir porque é didático. Conquistar milagres implica em duas condições: buscar a presença de Deus e pagar o preço. Existe um preço a ser pago. Sabe por quê? Porque nada vem de graça para o servo de Deus. Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Porque a Bíblia vai dizer para a gente se esforçar. Porque a Bíblia vai dizer para a gente buscar. Porque a Bíblia vai dizer para a gente orar. Porque a Bíblia vai dizer para a gente pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Esforça-te e tem bom ânimo. O reino de Deus é conquistado pelo esforço. Vivemos numa batalha. Efésios vai dizer, nós vivemos numa batalha. E a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E estes não brincam, porque eles vêm para roubar, matar e destruir. Então, precisamos estar firmes, constantes e abundantes dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia, a vida do crente é uma verdadeira guerra, dia após dia. Lutamos contra nós mesmos, lutamos contra a nossa própria carne, lutamos contra os nossos próprios desejos, lutamos contra nossas próprias intenções. Precisamos estar sempre vigiando, vigilância constante. Sabe por quê, queridos? Buscar a presença de Deus é preciso. Sem presença a gente não sobrevive. Sem presença de Deus a gente não fica em pé. Não adianta só ficar no online, não adianta só ficar vendo culto pelo Facebook. Preciso buscar a presença, preciso estar em comunhão com a igreja, preciso estar em comunhão com os irmãos, preciso estar em comunhão com a palavra, preciso estar frequentando a escola bíblica dominical para aprender a palavra, preciso ver testemunhos, preciso estudar junto com profetas, com livros, tem livros teológicos, preciso ampliar o meu conhecimento, buscar a presença. E eu não quero buscar esta presença para discutir com os outros, para mostrar que eu tenho muito conhecimento, para dizer que sou um doutor letrado da lei. Não, eu preciso buscar a presença porque justamente são conquistas que implicam no milagre. A presença e pagar o preço. Sem a presença de Deus eu não consigo pagar preço nenhum. Pronto, falei. Sem a presença de Deus, você não consegue chegar nem na esquina da rua que você mora. Você vai pela misericórdia, mas sem a presença você não consegue. Sem a presença de Deus a gente não faz nada nesse mundo. Como eu vou pagar o preço sem a presença? Eu não vou aguentar o rojão, querido, porque a prova é prova. Ser servo de Deus é para os fortes. Sabe, ser soldado de Deus e estar pronto para o exército é só para os fortes. Porque aquele que é fraco vai ser levado pelo vento. Não vai aguentar o rojão. Não vai aguentar a adversidade. Vai dizer, sabe o que vai dizer? Deus esqueceu de mim. Será que Deus não está vendo? Não é possível que as coisas pioraram depois que Jesus entrou na minha vida. Não vai entender esse profundo desse jeito. Você não vai compreender esse profundo de Deus. Quanto mais eu mergulho na presença, mais prova eu tenho. Sabe por quê? Porque eu preciso ser provado para ser aprovado. Como verdadeiro, sabe, servo, que não tem vergonha do evangelho. Para poder dizer igual Paulo. Ó,
Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé tá aqui, ó, e ela queima. Agora eu sou aprovado. O servo inútil foi aprovado diante de Deus. E isso, querido, é com o tempo. É batalha atrás de batalha. É luta atrás de luta. Mas a gente pode levantar a mão para dizer, Senhor, graças eu te dou. Porque em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque não existe uma batalha que eu esteja passando sozinho. Em todas essas lutas tu estás comigo. Sabe por quê? Porque tem presença. Deus não trabalha contra os seus servos. Deus só trabalha a favor. Tem presença. Tem batalha, mas Deus está comigo junto. Vamos ver aqui nos comentários. O Cadu colocou assim: a fé aponta o caminho que devemos seguir. A fé aponta. É isso que a gente acabou de falar. Você quer conquistar milagres? Presença e pagar o preço. Essa luta que você está passando, que eu estou passando, que muitos irmãos estão passando, que a igreja está passando, eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas é porque nós cristãos passamos por lutas todos os dias. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Existe um preço a ser pago. Faz parte do seu processo. Essa luta faz parte do meu processo. Essa luta faz parte do processo da igreja. Porque Deus está lapidando você. Deus está lapidando a igreja. Mas você não está nessa batalha sozinho. Se você observar em toda a trajetória da sua vida, em todo momento que você está na luta, Deus sempre derrama o bálsamo e traz milagre. Que isso? Minha mulher não podia ser mãe, ela está grávida. Como é que isso aconteceu? Oh, é milagre de Deus. Tem presença. Tem presença. A luta continua, mas Deus não te abandonou. Deus está trazendo um milagre, ó. Deus está trazendo um milagre. Eu estou passando por dificuldade, mas não está faltando pão, não está faltando suco, não está faltando o feijão, não está faltando o arroz na mesa. Como é que pode isso? Eu não deixo de comer, eu não deixo de beber, eu não deixo de me vestir. Como é que pode isso? Deus está trazendo um milagre. Deus está trazendo um milagre. Tem presença. Eu estou passando por adversidade, eu estou passando por luta, eu estou passando a minha vida, só Deus sabe, mas eu continuo de pé, eu continuo trabalhando, eu continuo tendo aqui, elaborando os meus projetos. Deus está abençoando, como é que pode isso? Tem milagre. Continua na presença. Porque muitos não vão entender por que a gente passa pela prova cantando louvor. O ímpio não entende. Para muitos é questão de desespero. Para a gente, para o mundo, é loucura. Para a gente é poder de Deus. O poder de Deus está aí nessa tua adversidade, porque tem presença. Tem gente que quer te ver humilhada. Tem gente que quer te ver lá no chão. Mas Deus está trazendo a presença. E muitas vezes não entende. Ele está sorrindo com a adversidade. É presença, querido. É a presença. Não saia da presença. E não se contente achando que a presença vai ficar somente no online. Vai para o meio do fogo. Vai para o meio da congregação. Vai para o culto. Vai ter comunhão com os irmãos. Vai ler a palavra de Deus. Vai para a escola bíblica dominical. Porque é assim que eu busco a presença. Porque eu preciso dessa presença. Senão eu não vou conseguir pagar o preço. Porque o preço é alto. Amém? Que Deus... Oi, Tia Vani, que Deus abençoe. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigada por ter ficado até agora. Muito obrigada por nos ouvir. E aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo complete na sua vida em nome de Jesus. Mas não esqueça, a Sunamita buscou essa presença.
ela preservou essa presença. E ela pagou o preço. O filho estava morto, mas como ela estava na presença, ela foi em busca do milagre. Sabe? Ao invés de você começar a ir por atalhos, vai direto na fonte. E a fonte se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar também pelos dízimos e pelas ofertas. Você que tem ofertado, você que tem dizimado, eu quero agradecer pela sua vida, queridos. Eu quero agradecer a você porque o Senhor tem multiplicado as tuas finanças. Que Deus continue multiplicando infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, sabe? Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por esse coração adorador. Muito obrigado pela tua semeadura. Essa tua semeadura, você não sabe o quanto tem abençoado vidas. O quanto tem abençoado a igreja do Senhor. E você que ainda não dizimou, você que ainda não ofertou e quer ofertar, os dados bancários da nossa igreja estão aí nos comentários. Temos os dados bancários da igreja aí. Nós precisamos pagar o aluguel, nós pagamos aluguel todo mês, né? Então nós temos também as outras obrigações da igreja, as obrigações contábeis da igreja, que todos os meses, assim como você tem na sua casa, nossa igreja também tem, e os valores são bem altos. E precisamos sim desse teu amor, desse teu cuidado, dessa tua semeadura. Se você puder abençoar a nossa igreja, os dados bancários estão aí no texto, nós vamos glorificar a Deus e agradecer. E se você hoje não pode, preste atenção, hoje você não pode, mas eu tenho certeza que amanhã você vai poder. Hoje você talvez não possa financeiramente, mas você pode nos abençoar com oração. Você pode abençoar intercedendo pelo nosso ministério. Você pode abençoar compartilhando essa live. Não deixe essa live presa apenas no seu computador. Não deixe essa live registrada apenas para você. Compartilhe entre seus amigos, compartilhe entre seus grupos. Pregue a palavra do Senhor. Tome isso como instrumento de fé, de prática na sua vida. Isso é muito importante. Porque nós somos o povo de Deus, tá? Como diz o nosso pastor, no céu não vai subir placa de igreja. No céu vai subir um povo que levantou a mão e recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe? E esse povo somos todos nós, todos juntos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome. Glorificamos, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque tu falaste conosco. Muito obrigado pelo teu agir, Pai. Pai, te colocamos diante de ti a bolsa apostólica da nossa igreja. Tu sabes as necessidades que passamos. Tu sabes as provisões que precisamos, Senhor, para as cestas básicas, para o pagamento das contas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes o quanto precisamos do teu socorro financeiro. E assim como nós, também outras igrejas precisam. E colocamos diante do teu altar nesse momento. E te pedimos, Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Tu sabes, ó Pai, movimentar, ó Deus, os corações. Aliás, Senhor, só tu sabes movimentar os corações. Pai, incomoda-os de perto, incomoda-os de longe. Pai, traz a existência, ó Deus, te pedimos. Colocamos diante de ti, Senhor, também toda a liderança da nossa igreja. Toma agora os teus ungidos, os pastores. Toma o nosso pastor presidente, o pastor Tadeu, agora na tua mão. Dá força ao teu filho, Senhor. Continua abençoando a vida do teu servo, aonde ele estiver. Senhor, traz a existência os sonhos do teu filho. Vai falando com o teu filho agora, meu Senhor, neste momento. Vai, Senhor, agora entregando para ele os teus mistérios profundos, ó Deus. Vai agora, Senhor, falando com os teus servos e as tuas servas nesse momento. Vai incomodando a tua igreja para começarmos a semear mais, ó Pai. Porque somos adoradores e precisamos estar diante da tua presença sempre. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome pelo teu agir. Senhor, nessa noite, se for preciso, acorda. Acorda sim de madrugada o teu povo para orar. Acorda o teu povo para falar contigo. Se revela a tua igreja cada vez mais. Senhor, suscita também dentro de cada um de nós a sede pela tua palavra. Que possamos ter mais sede por essa palavra. Ansiamos por mais sede dessa palavra. Senhor, colocamos diante de ti a escola bíblica dominical da nossa igreja. Senhor, acorda o povo, meu Deus. Acorda o
povo, Senhor, porque é o meio que tu também fala com a tua igreja, tu estás ensinando a tua igreja. Povo precisa ter sede da tua palavra. Leva os seus filhos, incomoda os seus filhos, a leitura, a busca da palavra, Senhor, a mergulhar no teu profundo, meu Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se você não fez o seu pedido de oração, não esqueça de colocar lá na igreja quando você chegar, ou se você não frequenta a nossa igreja, coloque depois lá na nossa página o seu pedido de oração. Não precisa nem você colocar o porquê, só coloque peço oração, aí coloca o seu nomezinho e Deus sabe por que você está pedindo e o Senhor vai ouvir as orações. É só para que possamos estar todos juntos. Nossa igreja tem um grupo de intercessão, a diaconisa Mira Nildes é responsável por esse grupo de intercessão. Então, você pode colocar, se o dia que você for, que você não conhece a nossa igreja, fica na rua Godofredo Viana, número 500. Existe um grupo de intercessão lá. Se você tiver a oportunidade de ir, de você visitar, coloque lá seu pedido de oração. Você que ainda não nos conhece, coloque seu pedido de oração que a gente já envia direto para o setor de intercessão da nossa igreja, tá? Através da nossa irmã Miranildes, temos o grupo de intercessão, orar juntos, sabe? Quando Pedro foi preso, o milagre aconteceu porque a igreja estava orando, sabe? Em unidade. Nós somos igreja, querido. Não, é o que o nosso pastor diz, não vai subir ali placa de igreja, nem doutrina. O que vai subir é o povo de Deus. Nós estamos todos juntos. Estou contigo nessa tua luta, estou contigo nessa tua batalha. Vamos orar. Você está comigo na minha luta? Você está comigo na minha batalha? Vamos permanecer juntos, vamos permanecer em oração, tá? Que Deus te abençoe. Deixa eu ver se tem algum aviso. Pastor, que está nos assistindo, porque eu não consegui anotar. Tem algum aviso para essa semana, pastor? Enquanto o senhor vai escrevendo aqui, eu vou dando os horários dos cultos, tá? Hoje é quinta-feira, então toda quinta-feira a gente tem uma imersão. Hoje está sendo online, mas a imersão geralmente ela é presencial, lá na nossa igreja, e eu vou repetir mais uma vez, eu vou ficar massificando em você o endereço da nossa igreja, tá? É lá na Godofredo Viana, número 500. Então, geralmente, a imersão, ela é presencial. Hoje está sendo online, mas que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus abençoe a sua família. Nós temos também o culto Chamados para Vencer. Toda terça-feira, às 19 horas. Esse é somente presencial. Não tem Chamados para Vencer online. Claro que ele é passado online para que a gente possa assistir, até porque o povo de São Paulo precisa receber a bênção aqui também, né? Mas o presencial é importante, queridos. Então, terça-feira, 19 horas, na Godofredo Viana, Chamados para Vencer, presencial e online. Imersão, toda quinta-feira, às 19 horas, no presencial, tá? Ela também é feita online, mas no presencial é mais gostoso, isso eu te garanto. Eu tô aqui em São Paulo, doidinha de vontade para poder, morrendo de saudade de um culto presencial na igreja. Eu garanto a você que é muito gostoso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Sábado, pastor Tadeu começou a colocar aqui. Sábado a gente tem encontro de casais na igreja. Sábado, encontro de casais. Irmãos amados. Qual é o horário, pastor? Bota o horário aí pra gente. Falar com o pastor Jorge ou com o Josivaldo. Sábado, encontro de casais. Falar com o pastor Jorge ou Josivaldo. Domingo, EBD, o que a gente acabou de falar, às 16 horas. E depois da EBD, tem o culto de celebração a partir das 17 horas. O culto, se você for assistir online, deu 17 horas, não começou? Ah, não vou assistir mais nada não. Para com isso, crente. Deixa de ser criança mimada. Espera começar que o sininho vai tocar no início da pregação da igreja. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Encontro de casais sábado. Não esqueçam, falar com o pastor Jorge ou com o irmão Josivaldo. O encontro de casais vai bombar. É a confraternização. Josivaldo já está disparando do zap dos casais. É a confraternização. Manda alguma coisa pra gente por Sedex, por favor. Ajuda aqui. Já estou fazendo o aviso, por favor, pastor. Manda alguma coisa por Sedex pra gente, tá? Então, aproveitem o encontro de casais. Se você, meu amado irmão, não tem onde levar sua esposa, não se programou direito, entre em contato com o encontro de casais. A oportunidade.
Oportunidade de surpreender a amada. E você, minha amada, quer surpreender o seu marido que fica muito tempo sentado naquele sofá, só engordando e vendo televisão e comendo pipoca? Essa é a sua oportunidade. Leve para o encontro de casais. E fiz já a propaganda do encontro de casais, entendeu? Se você deixar de ir, meu irmão, é porque realmente você não está vigiando, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele não falou o horário ainda. Vê com o irmão Josivaldo, acompanha nas nossas redes sociais, né? É melhor, né? Veja o horário nas nossas redes sociais. Atenção, na rede social da igreja tem todas as informações. Vai lá na página da igreja, vai no YouTube, vai no Facebook, tá tudo lá. No Instagram, a igreja tá bombando no Instagram. Vai no Instagram também, segue a gente lá no Instagram. Eu vou pedir pro pastor fazer lá o Instagram de novo pra gente poder seguir. Segue a gente no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo para vocês. E agora eu vou tomar uma água que tá seco, tá? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.